Olá, sou a professora Laís, sou coordenadora dos cursos da área da saúde. Estou aqui hoje conversando com a professora Priscila Inhotti, que vai falar um pouquinho sobre a sexualidade na pessoa idosa. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Priscila, sou fisioterapeuta, professora aqui dos cursos da UniCV, né? Tudo bem? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, a gente estava conversando a respeito da sexualidade, né? O que mudou hoje em dia, o que está interferindo na sexualidade da pessoa idosa, qual é o comportamento deles, o que está mudando em relação a aplicativo de namoro, a tendências realmente que estão acontecendo nos dias atuais. E conversando com a Priscila, ela trouxe alguns pontos bem interessantes sobre a sexualidade da pessoa idosa, né? Como que eles estão se comportando, qual que é a tendência, o que realmente mudou, né? Daquela senhorinha que ficava em casa fazendo crochê, cuidando das crianças, cuidando dos netos, o que mudou no comportamento? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Pri? Isso. Hoje em dia, assim, não tem mais aquele padrão, né, do idoso e da idosa assexuado. Sim. Que a gente tinha, né, antigamente, que ele não praticava, não tinha relação sexual, né? E ele tem, sim, né, relação sexual. O que a gente vê é que, assim, houve uma diminuição da frequência, mas não uma diminuição do desejo, né? Então, e hoje em dia, assim, está se quebrando cada vez mais esse tabu que tem em volta dessa questão da sexualidade e da relação sexual com a pessoa idosa, né? E tem muito a ver também, Priscila, com a qualidade de vida dos dias atuais, Sim, né? Melhoria sim. da qualidade de vida, né? A gente vê que as pessoas idosas estão realmente no mundo corporativo, estão praticando esportes, estão melhorando a qualidade de vida em relação à saúde. Então, a gente está vivendo mais, né, em termos de anos. Então, realmente, isso faz diferença no nosso mundo e faz diferença na sexualidade. E quanto melhor a sua qualidade de vida, melhor a sua relação com o próprio corpo, isso vai impactar diretamente, né, também na sua melhor relação com a sua sexualidade. Sim. Né, isso está bem relacionado. E a gente tem, assim, estudos que mostram que 74% dos homens, né, idosos, eles têm uma vida sexual ativa após os 60 anos e 56% das mulheres também mantêm uma vida sexual ativa. Interessante ela pontuar isso, porque a gente está no meio tecnológico, né? E a pessoa idosa, ela também está incorporada nesse mundo. Sim. Então, ela busca, né, nos aplicativos ou de namoro ou nos aplicativos de busca de fomento a informações realmente algo pontual, né, Pri? Então, por exemplo, eu tenho um idoso em casa, uma pessoa idosa que tem o celular e que vai entrar no aplicativo, ele quer buscar uma informação, ele vai lá, digita, ele Exatamente. já sabe, ou ele busca informações, ou aonde buscar, né? Isso é muito interessante também. É muito interessante. Como eu estava comentando, né, com você, tem um caso de um idoso próximo, né? Então, ele está ali por volta dos seus 75 anos, ele se inscreveu num aplicativo de namoro, um bem conhecido, né? E ele se cadastrou e ele pontuou, assim, né? Deixou bem específico quais eram as características, né, da mulher que ele estava procurando e colocou que procurava idosas, né, entre 60 e 65 anos. E ele marca encontros, né, com essas idosas direto, sim, né, com frequência, encontra em bares, marca em locais para dançar, né, e tá buscando, né, se relacionar. E ele não é viúvo. Ele é divorciado. Certo. Então, após praticamente 50 anos de namoro, a ex-mulher de casamento, perdão, de casamento, e a ex-mulher dele está viva, né? Então, assim, realmente está buscando, né, outras formas. E o interessante foi, assim, que a fala do filho dele, né? Que meu pai está me dando muita preocupação, porque ele está procurando, né, namoradas, está namorando. Porque ainda é um tabu. Ainda é um tabu, né? A pessoa né, idosa na sociedade. Não tem sexualidade. Exatamente. A pessoa idosa, ainda na figura de várias pessoas, é aquela pessoa que vai ficar em casa, vai cuidar de neto, vai ficar fazendo, né? A gente tem aquela mentalidade ainda, aquela visão
que realmente mudou muita coisa, né? Mudou. Nós temos várias pessoas no meio realmente, igual eu falei, trabalhando, sendo ativos, fazendo esportes, então realmente mudou muito a perspectiva, tanto em termos de anos de vida, De né, vida, Priscila, mas sim. assim, de qualidade mesmo, de informação. Eu acho, a gente sabe que a sexualidade é um tabu para muitas pessoas, envolve cultura, envolve religião, mas realmente é algo que é pontual e a gente precisa falar disso, né? Nós temos um índice de doenças sexualmente transmissíveis que é algo que preocupa em relação à saúde pública, que aumentou com essa informação, aumenta um pouquinho em relação à busca desses temas, né, na pessoa idosa ou em outras, né, faixas etárias, mas é algo que a saúde pública vem trabalhando, né, realmente pontual, para que realmente esse idoso, essa pessoa idosa, ainda continue tendo uma qualidade sexual ativa, mas com qualidade, com realmente responsabilidade, né, Priscila? Exatamente. Então, aumentou bastante essa procura, né, nas políticas públicas, porque nós sabemos a importância de ser ativo, né? E é interessante realmente essa faixa etária que você falou, essa porcentagem, né? Porque a gente não imagina quem está de fora que eles são tão ativos assim, né? E a gente tem, assim, nós temos a política de promoção da saúde, tem se debatido muito sobre o envelhecimento ativo, e quando a gente fala em envelhecimento ativo, a gente pensa apenas na parte do movimento, né? Dele estar se movimentando na parte física, né? De exercícios, de esportes. Verdade. Mas não, o envelhecimento ativo, ele engloba muito mais, né? Então, nas outras funcionalidades que a gente tem, né? E dentro disso a gente fala também sobre a parte da sexualidade, né? Desse idoso também. E aí tem outras temáticas também para a gente tá trabalhando, né? Dentro aí desse idoso, né? Que são quando a gente fala de políticas públicas aí, que é um tema até que a gente não tinha comentado, mas que me veio agora, que eu estava lendo há pouco, que os idosos, né, LGBT+, são os que têm menos acompanhamento da saúde, né, dentro das políticas públicas. Então, é coisa que a gente tem que estar aprimorando e um profissional da saúde também tem que estar voltado, né, com esse olhar para essa parcela da população também. A gente não pode esquecer, né? Exatamente. De ninguém. E as políticas públicas realmente, às vezes, em algumas particularidades, dependendo da região, a gente não consegue alocar todo mundo, né? Fica alguém para trás, mas as políticas públicas estão aí para isso, para você realmente ter uma qualidade de vida. E isso que você falou é fundamental. A gente fala qualidade de vida, a gente fala de exercício, né? Quando a gente pensa em idoso, o idoso tem que ter qualidade de vida, mas não é só isso. É o alimento, né? Realmente ter uma saúde mental com qualidade, e a sexualidade é importantíssima e faz muita diferença naquela pessoa idosa que realmente tem a sexualidade sendo levada em consideração como saúde mesmo, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque os nossos profissionais da área da saúde, às vezes nós mesmos temos um pouco de receio de tocar no assunto. Eu vou falar de sexo com um idoso, com uma pessoa idosa, né? A gente fica meio... Como abordar, né? Como que eu vou abordar, né? Porque quando eu estou no meu trabalho, fica até mais tranquilo, eu tô vestida com uma capa, né? Então eu consigo fazer abordar essa pessoa idosa relacionada à saúde pública, à saúde, mas o que eu converso com ele? Quais são as temáticas, né? Então é interessante também discutir sobre isso. Quais são as mudanças que ocorreram? Que a gente pensar nessa pessoa idosa lá atrás e agora. O que você poderia dar um tópico, assim? O que você vê de mais relevante nessa mudança que a gente poderia pontuar, assim, de avanço, assim, de mudanças? O que você acha interessante? Eu acho, assim, que principalmente no que se fala com relação às mulheres, elas estão tendo mais coragem de se abrir e falar mais sobre a sexualidade. As mulheres. As mulheres. Porque, assim, para a mulher é algo que sempre foi muito restrito, muito fechado, que a mulher não poderia falar sobre sexo.
Mulher não poderia falar sobre chegar ao orgasmo. Então, assim, muitas mulheres passavam uma vida sem saber o que é um orgasmo, né? E como eu trabalho muito, uma das áreas minhas de atuação é a fisioterapia pélvica, então a gente vê muito, eu via muito isso, né? Tinha uma relação sexual com dor. E hoje em dia eu vejo uma mudança nesse padrão, que a mulher ela está assim, não, eu posso falar sobre isso. Aonde que me incomoda, aonde que dói, e que né? não é normal eu ter uma vida sexual com dor sem prazer. E que eu posso buscar ajuda. Então, assim, eu percebo muito que está tendo essa mudança. Essa mudança de pensamento de melhorar a qualidade mesmo. Qualidade de vida sexual. Ótimo. E que eu posso buscar uma ajuda que não é algo errado. Não é algo de doença, né? Não é algo que a gente ainda acha que as pessoas só procuram a saúde realmente quando tem uma doença, quando tem algo muito pontual. Mas trabalhar isso na mulher, né? Isso. Que ela realmente tenha o parceiro dela, ou que tenha, né? Independente das escolhas, mas que tenha essa parceria com qualidade, né? Que ela se ame, que ela se conheça, né? Que ela saiba realmente o corpo, onde quer cada coisa. Que ela não precisa aceitar aquilo, que ela pode buscar, sim, uma ajuda. Então, estou vendo bastante mudança nesse quesito, sabe? Assim, da mulher, ela está podendo... Da mulher ir podendo falar. Ela falar. Que interessante. Que antes ela não falava, ela ficava quieta. Ela aceitava, buscava, sim, se frustrava e ficava. Porque era algo assim, visto como... não era uma condição... Ela não tinha um direito. Entendi. O que você acha que isso aconteceu? A tecnologia, a mudança? Educação. É a base, né? É a base. Eu acho que a educação e as mulheres estão, assim, vendo cada vez mais que os direitos que elas estão ganhando, né? E estão, assim, sabendo mais do que pode. Entendi. Né? Em todas as áreas elas estão buscando isso. E um dos pontos também que a gente tem como, que eu acho que algo importante a ser descrito, é realmente a melhoria na qualidade medicamentosa, né? O que nós temos também de auxílio de exames, de auxílio de medicamentos, sim, né? Lógico, todos nas suas particularidades, mas que realmente fazem diferença na vida das pessoas, né? Um equilíbrio, uma melhoria, né? Então, realmente passar por uma saúde pública de qualidade, uma interferência de um profissional de diversas áreas, né? Nós temos multiprofissionais que trabalham com isso, você é uma delas que trabalha com a parte do envelhecimento ativo, com a parte com a pessoa idosa, então faz muita diferença. Essa questão da fisioterapia pélvica é algo muito novo que eu falo assim, poucas pessoas falam sobre isso, né? E faz muita diferença, essa fisioterapia pélvica, né? No homem e na mulher, né? O que acontece ali que a gente pode melhorar? Então, isso é saúde. Né? E melhora o quê? Lá na frente, melhora a qualidade de vida dessas pessoas. É muito interessante, né, Pri? Sim. Fala um pouquinho mais sobre a fisioterapia pélvica pra gente. Eu vou abusar dela. Vamos lá. Você queria mais no sentido do que pode ser feito, assim, um exemplo simples. Nossa, a fisioterapia pélvica, ela vai desde atendimentos para perdas involuntárias de urina, dor durante a relação sexual, tratamentos para candidíase de repetição. Nós temos aí laser, o LED, perdão, o LED azul está sendo muito utilizado, foi um aparelho desenvolvido aí por uma fisioterapeuta na Bahia. Que legal! E está tendo, assim, resultados excelentes. Então, a mulher que tem uma candidíase de recidiva, tenta fazendo esse tratamento e não tem mais. Entra na parte de dificuldade para chegar ao orgasmo, né? Fraqueza muscular, a fisioterapia durante o trabalho de parto, né? Para que ela quer um trabalho de parto normal, né? E então daí faz toda a fisioterapia para a preparação, para que daí esse parto ele tenha um períneo íntegro,
evite uma laceração desse Sim. períneo, uma episiotomia e diminua o tempo de trabalho de parto. E no homem, vai também para aqueles homens que tiveram câncer de próstata e retiraram a próstata e estão com uma incontinência urinária e aí faz a fisioterapia, daí ele deixa de usar as fraldas, por exemplo. Qualidade de vida Qualidade excelente. Excelente. E o ideal seria, assim, que a gente sabe que as mulheres, a tendência, né, a incidência, as chances da gente ter uma incontinência urinária é maior do que nos homens, né, por conta de vários fatores. E o ideal seria que as mulheres, assim, começassem a fazer uma fisioterapia pélvica para fortalecer essa musculatura e evitar que quando tivesse acima dos 60 anos, uma incontinência urinária. Então, você fazer uma fisioterapia pélvica como prevenção. Quem sabe um dia a gente não tem isso como política pública e seja inserido em todas as unidades básicas de saúde, hein? Sim. Que sonho, né? É o meu sonho. Mas é um sonho possível, né? Possível. A gente sabe que a gente tem uma visão de educação bem ampla, né, Pri? Sim. E a gente pensa realmente na melhoria da qualidade de vida das pessoas em pequenos pontos, assim. E por que eu estou conversando com a Priscila? Porque eu sei que ela faz diferença quando ela trabalha com fisioterapia pélvica e quando ela trabalha no envelhecimento ativo. Qual é o foco dela? Onde ela vai, né? Então, não é apenas realizar um trabalho. Ela quer realmente melhorar a qualidade de vida utilizando essas ferramentas que existem, que são pouco divulgadas, né? Não tem muita gente que fala sobre o assunto e principalmente falar sobre a sexualidade. A gente precisa falar e precisa orientar a população sobre o que pode se melhorar. E uma dessas é essas práticas, né, Pri? E o meu tema do mestrado foi justamente um levantamento epidemiológico na cidade aqui de Maringá para saber quantas mulheres acima de 60 anos tinham a incontinência urinária. Deu 74%. Então, é muito alto. Foi um dado que foi passado para a Secretaria de Saúde. E a minha alegria foi que 3 anos depois eu estava na minha UBS de referência. Que legal. E aí eu vi um cartaz chamando as pessoas para uma palestra falando sobre a incontinência urinária, que a ideia foi essa, né? De levar para as UBSs, e hoje a gente sabe que existem algumas UBSs aqui que podem ser trabalhadas, que estão trabalhando a fisioterapia pélvica. Perfeito. Que a ideia foi essa. Pri, eu queria muito agradecer a tua presença. A gente sabe que o tempo é curto, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre isso, e realmente a sexualidade tem muita coisa para ser falada, muita política, muita abordagem, muito medicamento, muito exame, muita realmente a parte emocional da pessoa idosa, o comportamento deles. Mas eu queria deixar um abraço para todo mundo e realmente dizer que a sexualidade faz parte do ser humano. E ele é completo, né? A gente precisa identificar a sexualidade em todas as etapas e também na pessoa idosa. Queria muito agradecer, Pri, muito obrigada mesmo. Obrigado. Queria falar mais algum tópico, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, né, para a gente estar falando de um tema tão atual, né, e que muitas vezes é deixado, né, batido, né, passar. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você.